Então vamos começar falando do início. Em dezembro de 2019, a China anunciou que estava acontecendo um surto de uma nova doença, né, que inicialmente dava sintomas de pneumonia e depois eles viram que se tratava de uma SARS, SARS-like. Tipo SARS, né? O que é esse SARS aqui? É Severe Acute, de agudo, Respiratory Syndrome, né? Então uma síndrome respiratória aguda, severa, né? Que estava pegando lá em dezembro nos chineses, tá bom? E ainda mesmo em dezembro, os próprios chineses descobriram que o que estava causando essa síndrome era um vírus, né? Uma versão nova de um vírus muito conhecido. Por quê? Porque era um coronavírus. Os coronavírus já eram muito conhecidos dos virologistas, por quê? Porque em 2003, na mesma China, houve uma epidemia de um coronavírus muito parecido com o da pandemia de 2020, que causou uma doença que eles chamaram de SARS, essa mesma SARS que eu acabei de falar para vocês. Teve 8 mil casos, 774 mortes, vocês sabem que o novo coronavírus tem um número de casos e mortes muito maior e daqui a pouco a gente vai conversar o porquê disso e é muito interessante, tem muito a ver com os hábitos das pessoas, tá? E aí, o que aconteceu? Alguns anos depois, tá, em 2012, nós tivemos MERS, que é um outro coronavírus um pouco diferente do da SARS. O nosso coronavírus agora é mais parecido com essa SARS de 2003, com essa MERS de 2012. É MERS porque é de Middle East, porque foi lá nas Arábias que aconteceu isso aí. 2.400 casos, 858 mortes. Vocês calcularem ali a taxa de mortalidade por número de casos, é uma mortalidade bem significativa, ou seja, não era um tipo de vírus completamente desconhecido. O que aconteceu? Quando bombou a SARS, os caras começaram a estudar mais, tá, esses coronavírus. O que se sabia antes? Que os coronavírus são vírus que podem dar resfriado na gente, tá? É normal, até 1/3 dos resfriados do mundo podem ser causados por tipos de coronavírus. E tem trocentos tipos de coronavírus em trocentos tipos de animais diferentes. Isso é um outro ponto super importante, tá? Então é um vírus comum, uma família de vírus assim, super normal, né? Mas até 2013 ninguém dava muita bola para eles, porque eles só causavam resfriados. Muita gente, inclusive, confunde resfriado com gripe. Gripe é causada por um vírus chamado influenza e tem sintomas mais severos do que resfriados. Resfriados têm sintomas mais brandos e podem ser causados por diversos tipos de vírus. Um dos mais importantes que causa resfriados são os coronavírus. Aí quando surgiu a SARS, os caras começaram a analisar o material genético do vírus da SARS e tentar ver com qual coronavírus da natureza ele era mais semelhante. E a resposta que nós chegamos é os coronavírus que dão em morcegos. Daí a história do novo coronavírus ter a ver com o morcego, etc e tal. E o que os cientistas viram, entretanto? Que como os seres humanos raramente têm contato com morcegos vivos, era pouquíssimo provável que esses animais tenham transmitido esses SARS, MERS, esses coronavírus que causam essas doenças diretamente para os seres humanos. Deve ter tido um animal intermediário para onde esses tipos de coronavírus passaram e a partir desse animal, daí foi para o coronavírus, tá? Então, para os seres humanos. Então, a SARS, aquela primeira de 2003, 8 mil casos, né? O morcego deve ter passado para essa civet cat, né? Que parece uma espécie assim de furão, tá? Lá na China, porque esses animais, né, são muitas vezes comercializados vivos. Olha ali, ó, aquela pessoa ali, aquela criança ali com um contato super íntimo com um animal, perfeito para um vírus sair daqui e entrar aqui, tá? E já na MERS, que foi a lá das Arábias, né, provavelmente os camelos foram os hospedeiros que passaram para os seres humanos, e aí tem muito turismo de camelo, subir no camelo, não sei o que, e assim que a doença foi sendo passada. Para o novo coronavírus, para a pandemia atual, não se sabe, e sinceramente eu acho difícil que um dia vão descobrir, porque
eu acho que com um monte de pesquisa que se acumulou até agora, 20 de novembro, né, eu acho que provavelmente não vão descobrir, já teriam descoberto, mas o grande candidato é um mamífero que parece com um tatu, mas é de outra ordem de mamíferos, aparentado com a do tatu inclusive, que é o pangolim, porque esse animal, né, é comercializado lá nas feiras. Vocês sabem que os chineses têm hábito de comercializar, né, animais, digamos assim, um pouco fora do comum nas suas feiras, e o contato próximo de humanos com esses animais pode sim ter sido um disparador, né, um transmissor do novo coronavírus para nós. Por isso, nós estamos autorizados a falar que a Covid-19, que é essa doença causada por esse novo coronavírus, é uma zoonose, porque em biologia, zoonose é uma doença causada por patógenos que originalmente infectavam animais silvestres ou domésticos. Então, por exemplo, a doença de Chagas originalmente estava nos gambás e outros mamíferos da América do Sul. Então é uma zoonose. A febre amarela, ela estava originalmente em primatas. Então é uma zoonose. E o coronavírus também entra nessa balada das zoonoses. E os cientistas têm alertado há muito tempo, desde o tempo da SARS, que esse contato cada vez mais próximo dos seres humanos com os animais silvestres, que, por exemplo, é muito, como é que eu vou falar para vocês, é muito estimulado, né, pelo desmatamento, porque quando a gente desmata, a gente acaba entrando em contato com os animais da floresta e eles conosco, porque eles perdem o seu habitat, né, o contato próximo de caçadores, né, com as caças. Isso é um grande risco de uma zoonose ser transmitida para um humano e de um humano passar para outro humano. É sempre assim? Não. Por exemplo, né, na famosa gripe aviária, o que acontece? É possível que este influenza, que é um H5N1, passe de galinhas para humanos ou de outras aves para humanos. Porém, o vírus não consegue passar de um humano para outro. Então, às vezes, a gente pega esses vírus desses animais e eles nos fazem mal, podem até nos matar, mas não vão sair de nós para outra pessoa. Mas no caso do novo coronavírus, o que aconteceu? O vírus foi competente, né, de entrar dentro da primeira pessoa lá que entrou em contato, talvez, com o pangolim, para depois para outra pessoa. O que não dá, por exemplo, para a gente compactuar, é o cara que vai lá no YouTube e fala: não, porque essa doença começou porque um chinês desgraçado comeu um morcego. Olha a desinformação. Não foi um morcego, ele provavelmente não comeu, provavelmente ele deve ter tido contato com o pangolim vivo, se foi o pangolim que passou, e aí pelo ar foi, e não ele se alimentando do pangolim. Então percebam como as pessoas, elas nem estudam direito e já saem fazendo conjecturas, às vezes até com um clima de piada, não é? Só que uma piada que desinforma, porque daí quem tá ouvindo, então, né, se comer morcego e não sei o que, e não é, sabe? Então a gente tem que prestar bastante atenção nesse tipo de detalhe.